A história de Cláudio Castro no comando do Rio de Janeiro não começa com um chamado às urnas, mas com o eco de um escândalo. Em 2020, ele era uma figura de bastidor, um vice-governador alçado ao poder pela desgraça de seu titular, Wilson Witzel, tragado por um processo de impeachment. Castro não era um estranho à investigação que derrubou seu chefe. Seu nome também constava nos autos da Operação Tris in Eden, que apurava desvios em contratos públicos. Ele herdou um estado em crise, assumindo o Palácio Guanabara não como um líder eleito, mas como um sucessor sob suspeita. O que se seguiu foi uma metamorfose política. O governador acidental provou ser o operador habilidoso que soube navegar nas águas turbulências das políticas fluminenses. Deixando para trás a sombra de Witzel, ele teceu alianças, alinhou-se ao bolsonarismo ao se filiar-se ao PL e usou a máquina pública para construir uma base de poder que o levaria a uma vitória esmagadora em 2022, com quase 5 milhões de votos no primeiro turno. Mas a consolidação do seu poder caminharia lado a lado com uma série de controvérsias que lançariam uma sombra permanente em sua gestão. Esse dossiê é de Cláudio Castro, que se tornou uma das figuras mais poderosas e questionadas no Brasil. Uma trajetória marcada por acusações de corrupção, uma política de segurança pública de letalidade recorde na história do Rio de Janeiro e uma suspeita persistente de uma perigosa dança com crime organizado. Meu nome é Thiago Lins e esse é mais um monólogo em síntese. A maior ameaça ao império de Castro não viria de seus adversários políticos, mas de um esquema que, segundo os investigadores, transformou a máquina pública em um instrumento eleitoral. O caso explodiu na Fundação CEPERD, um órgão estadual cujo orçamento saltou de 20 milhões para 470 milhões de reais em pleno ano eleitoral. A acusação era que o governo havia criado uma folha de pagamento secreta para contratar até 27 mil pessoas sem concurso ou transparência. O método era rudimentar e eficaz. Os pagamentos, que somavam 248 milhões, eram feitos com saques em dinheiro vivo na boca do caixa, uma estratégia que dificultava o rastreamento e o controle dos gastos. Para o Ministério Público Eleitoral, era um esquema muito bem engendrado para desequilibrar a disputa, um rio de dinheiro público irrigando a campanha e a reeleição. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Castro sobreviveu por um fio. Por 4 votos a 3, ele foi absolvido. A maioria dos juízes, embora admitindo os malfeitos administrativos, considerou que não havia provas de que o esquema tivesse efetivamente alterado o resultado das eleições. Foi uma vitória processual, mas não moral. O caso, no entanto, não morreu. A Procuradoria-Geral Eleitoral recorreu, levando a decisão para o Tribunal Superior Eleitoral, com um parecer demolidor que pedia a cassação do governador por abuso de poder político e econômico. O julgamento do TSE paira agora como a espada sobre a cabeça de Castro e a ameaça mais concreta de sua permanência no poder. Paralelamente a tudo isso, a Polícia Federal fechava o cerco. Em julho de 2024, Castro foi indiciado por corrupção passiva e peculato, suspeito de desviar verbas de programas sociais quando era vereador e vice-governador. A investigação, ligada à Operação Catarata, baseava-se na delação de um empresário que afirmava ter pago 100 mil em propina a Castro em 2019. Mais uma vez, a justiça pareceu esbarrar em si mesma. Em julho de 2025, o Supremo Tribunal Federal arquivou os inquéritos, não por inocência, mas por um erro técnico. A investigação fora conduzida por promotores do Rio, quando, por seu foro privilegiado, apenas a Procuradoria-Geral da República poderia investigá-lo. A lei, que deveria garantir justiça, serviu como escudo para Castro. Enquanto os tribunais debatiam os meandros da lei nas ruas do Rio de Janeiro, uma outra forma de poder se expandia. Especialistas em segurança pública começaram a falar em militarização institucional, um fenômeno em que o próprio Estado, especialmente a Polícia Militar, seria cooptado para servir aos interesses das milícias. Nessa narrativa, as espetaculares operações policiais contra milicianos, como a que matou Faustão, sobrinho do chefe da maior milícia do Rio, seria uma fantástica camuflagem.
A tese é que o governo eliminava figuras menores ou grupos rivais para criar a ilusão de combate ao crime, enquanto as milícias politicamente alinhadas se consolidavam em silêncio, gozando de uma paz tática com o Estado. Esta simbiose, segundo o sociólogo José Cláudio Souza Alves, criava uma máquina eleitoral imbatível, onde o dinheiro público se unia ao controle territorial para garantir que o voto miliciano fosse inevitável, socialmente totalitário. A suspeita de que o governo não combatia o crime de forma uniforme, mas talvez o gerenciasse, ganhou contornos dramáticos com o caso da refinaria Refit. Alvo da Operação Carbono Oculto, a empresa foi apontada pela Polícia Federal como parte de um esquema de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital, ou mais conhecido como PCC, a maior facção do país. Quando a Receita Federal e a ANP interditaram a refinaria, o governo de Cláudio Castro fez o impensável. Foi à justiça para defender a reabertura da empresa. A justificativa que ele deu oficial era proteger a dívida fiscal de 7 bilhões que a Refit tinha com o Estado, mas a decisão de priorizar a arrecadação em detrimento de uma investigação de segurança nacional sobre o PCC chocou o país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou o governo do Rio de não fazer praticamente nada contra o contrabando que irriga o crime organizado. A controvérsia se aprofundou com a revelação de que o procurador-geral que defendeu a empresa na justiça, Renan Miguel Saad, havia sido nomeado em meio à alegação de que a própria Refit teria influenciado suas escolhas. Se a relação de Castro com o crime organizado era um jogo de sombras, sua política de segurança pública era uma demonstração explícita de força bruta. Sua gestão foi marcada pelas operações policiais mais letais da história recente do Rio de Janeiro, transformando a letalidade em uma métrica de sucesso. A cronologia é um rastro de sangue. Jacarezinho, em 2021, com 28 mortes, foi um choque nacional. No ano seguinte, vieram Vila Cruzeiro, com mais 23 mortos, e o Complexo do Alemão, com outros 17. Mas nada se compararia com o que aconteceu em outubro de 2025. A Operação Contenção, lançada contra o Comando Vermelho no Complexo do Alemão e da Penha, foi um massacre. O número de mortos ultrapassou a chacina do Carandiru de 1992, tornando-se a ação policial mais violenta da história do Brasil. Os números oficiais falavam em 64 mortos, mas a Defensoria Pública e os moradores contavam uma história muito mais sombria, com mais de 130 vítimas, muitas delas encontradas em áreas de mata dias depois, com relatos de tortura e execuções sumárias. A reação de Cláudio Castro foi gélida. Ele declarou a operação um sucesso e afirmou que as únicas vítimas haviam sido os 4 policiais mortos. A declaração cristalizou sua estratégia. A morte era apresentada como um subproduto necessário da guerra, e um alto número de corpos era a prova de que o governo não temia o confronto. Essa política desafiava abertamente o Supremo, que, através da ADPF das favelas, havia imposto restrições às operações para frear a violência policial. Sob Castro, a ordem judicial parecia letra morta. Cláudio Castro consolidou seu poder sob os pilares da articulação política, do clientelismo em massa e de uma política de segurança baseada no confronto extremo. Ele sobreviveu a escândalos que derrubaram seus antecessores e transformou a violência estatal em capital político. Hoje, seu futuro está nas mãos da justiça. O julgamento no TSE sobre o esquema da CEPERD pode encerrar sua carreira política, enquanto as investigações federais continuam a pairar sobre seu governo. Mas, independentemente do veredito dos tribunais, sua história já está escrita nas estatísticas de letalidade, nos processos arquivados por tecnicalidades e nas perguntas sem respostas sobre as fronteiras entre o Estado e o crime do Rio de Janeiro. A narrativa de Cláudio Castro é a crônica de um poder forjado na crise, mantido pela força e assombrado pelos fantasmas que ele próprio ajudou a criar. Se
você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Esses episódios são uma forma de a gente refletir sobre a nossa sociedade e pensar sobre um futuro plausível que se caiba dentro de um Brasil. A gente não pode viver numa sociedade onde as decisões são tomadas simplesmente porque eles acham que devem ser tomadas. Então, esse espaço aqui é um espaço de reflexão que abrimos para que todos nós possamos pensar em um Brasil mais justo para todos.